Olá, meus prezados, quem vos cumprimenta nesta hora é vosso irmão em Cristo, Pastor Célio. Gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, também deixasse aí o seu gostei ou o seu não gostei. E nós estamos, prezados irmãos, fazendo uma série de meditações baseada no capítulo 17 de 1 Samuel, onde está ali o desafio do Golias. E nós estamos meditando sobre o que pode nos acontecer quando enfrentamos os desafios da vida. E a primeira parte dessa meditação, nós falamos que dependendo de quem ou a quem nós estamos dando ouvidos, nós seremos tomados pelo medo e nós seremos tomados pelo desânimo, que era o que estava acontecendo com os soldados de Israel. Estavam apavorados. Quando eles ouviam a voz do gigante, eles tremiam de medo, eles tinham medo. E não tinha ninguém para enfrentar o gigante. E na segunda parte da nossa meditação, o que pode nos acontecer quando enfrentamos os desafios da vida, quero dizer que muitas vezes tarefas normais poderão nos levar ao sobrenatural. Sim, às vezes Deus coloca nas nossas mãos tarefas simples, tarefas normais da vida, que muitas vezes somos levados ao sobrenatural. O exército de Israel já fazia 40 dias que estava lá no campo de batalha e o gigante sempre mantendo o desafio. Acredito, meus prezados, que muitas vezes Jessé mandou os seus filhos levar alimentos para os seus 3 filhos que estavam no campo de batalha. O Samar, o Abinadab e o Elias. Existiam mais 5 filhos de Jessé que estavam ali na sua casa. E quem sabe muitas vezes foi enviado alimentos para o campo de batalha e outros filhos de Davi, ou melhor, outros filhos de Jessé foram enviados. Mas agora, quando já faziam 40 dias que eles estavam no campo de batalha, quem é chamado para fazer essa tarefa de levar alimentos para os irmãos que estavam no campo de batalha? Davi. Davi é chamado. E aquilo ali que ele ia fazer era uma tarefa normal da vida. Era uma coisa que os outros irmãos, quem sabe, já haviam feito. E Davi poderia ter dito para o seu pai: pai, eu não quero ir ao campo de batalha. Eu quero ficar aqui mesmo, eu não quero saber de guerra, eu não quero saber de barulho, eu quero ficar lá no campo, eu quero ficar treinando com a minha funda, eu quero ficar tocando a minha harpa, eu quero ficar louvando a Deus. Manda outro. Mas Davi, meus prezados, ele não recusou aquela tarefa. Ele não recusou porque ele não sabia que aquela tarefa normal da sua vida ia levá-lo ao sobrenatural de Deus, como de fato realmente aconteceu. O sobrenatural de Deus veio porque Davi foi até o campo de batalha, foi realizar aquela tarefa, que era uma tarefa simples, que era uma tarefa que um outro irmão seu poderia ter feito, mas ele, naquele dia, Deus tinha um propósito, meus prezados. Muitos dias já haviam passado, mas agora Deus tinha um propósito para que Davi fosse lá ao campo de batalha, vencesse o desafio do Golias e ele pudesse se prontificar para ir batalhar e Deus operar nas coisas. Nós precisamos entender que muitas coisas normais da nossa vida, coisas naturais na vida de um cristão, se ele começar a fazer, se ele começar a realizar aquelas tarefas normais, Deus poderá entrar com coisas grandiosas e com o sobrenatural. Uma tarefa normal na vida de um cristão, meus prezados, que Deus
poderá, através de uma tarefa dessa, fazer maravilhas, operar, é a oração. A oração é uma tarefa normal da vida do cristão. É algo natural. O cristão que é realmente um cristão, ele ora. Todos os dias ele tem um momento de oração. Todos os dias ele se coloca na presença de Deus e busca o Senhor. Ele intercede pela igreja. Ele clama por aqueles que não são convertidos ainda. Ele clama por aqueles que estão doentes. Ele clama por causa dos problemas que ele está vivendo. E muitas vezes, prezados irmãos, Deus opera o sobrenatural quando nós oramos ao Senhor. A oração é um instrumento poderoso, é algo glorioso que Deus pode operar. Quantos avivamentos aconteceram porque pessoas começaram a orar? O próprio dia de Pentecostes, meus prezados, ele aconteceu porque Jesus mandou os discípulos ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Lá eles ficaram em obediência, eles permaneceram em oração, e quando foi no dia de Pentecostes, desceu do céu um vento veemente, impetuoso, que encheu a casa em que eles estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo. Tochas como que de fogo pousou sobre cada um deles, e dali começou a operação de Deus, a operação do Espírito Santo na igreja. Foi algo que eles fizeram, começaram a orar, e em muitos lugares na Bíblia nós vamos encontrar crentes orando. Quando o apóstolo Paulo chegou em Éfeso, os discípulos que estavam ali, eles não conheciam ainda o Espírito Santo. Mas Paulo falou para eles sobre o Espírito Santo e impôs as mãos sobre eles e começou a orar por eles. E eles foram cheios do Espírito Santo. E ali começou uma grande obra de pregação do Evangelho. Primeiro de ensino da palavra, depois de pregação do Evangelho, que quase toda a Ásia Menor ouviu a palavra de Deus e muitas pessoas se converteram. Coisas normais, meus prezados, poderão nos levar ao sobrenatural. A pregação da palavra de Deus é uma coisa normal, é uma coisa da vida de um pregador. Mas quando ele prega a palavra, na unção do Espírito, na direção do Espírito, prega a palavra querendo que haja salvação, Deus entra com providência e vidas são salvas. Pessoas que estavam no pecado são tiradas do pecado por causa da pregação do Evangelho. Pessoas que estavam desviadas voltam para o caminho do Senhor. Quando nós pregamos sobre cura, sobre libertação, pessoas são curadas, pessoas são libertas. A pregação do Evangelho, ela se torna algo sobrenatural. Deus age através da pregação do Evangelho. O jejum, meus prezados, é uma coisa normal, natural na vida de um cristão. Eu falo natural na vida de um cristão porque o cristão precisa jejuar, ele precisa mortificar a sua carne. E o jejum é uma coisa normal na vida do cristão, mas quando ele se coloca em jejum, quando ele coloca a sua vida em jejum na presença de Deus, Deus começa a agir, Deus começa a operar. Meus prezados, vamos pensar sobre isso. As tarefas que nós estamos fazendo, quem sabe dirigir um culto, quem sabe participar, quem sabe visitar uma pessoa, quem sabe ler, estudar a palavra de Deus. Isto pode se tornar, aleluia, uma fonte aonde Deus vai agir e o sobrenatural vai acontecer. A palavra do Senhor Jesus, ela foi pregada no princípio. A Bíblia diz que Jesus ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Interessante, prezados, ele ia de aldeia em aldeia, ele caminhava, ele cansava, ele se afadigava,
ele vivia uma vida normal, não existia coisa sobrenatural ao Jesus ir de uma cidade para outra. Mas quando ele chegava no lugar, quando pessoas leprosas, quando pessoas pecadoras, quando pessoas paralíticas chegavam até ele, e ele orava, e ele repreendia a doença, aquelas pessoas eram curadas. Tinha a sua caminhada de um lugar para o outro, que era uma coisa normal, mas Deus agia na vida do Senhor Jesus Cristo. E os apóstolos, quando começaram, meus prezados, pregar o Evangelho, eles também iam de cidade em cidade, eles foram para outros países, eles levaram o Evangelho. Esta caminhada, essa trajetória, esta ida, deles saírem daqui e ir para um outro lugar, era uma coisa normal. Mas Deus agia e fazia acontecer o sobrenatural. Jesus, quando chegou na frente do túmulo de Lázaro, ele disse: tirai a pedra. A pedra era uma tarefa normal, era uma coisa que o homem podia fazer, e por isso Jesus disse: tirai a pedra. Você acha que Jesus não teria poder de fazer remover aquela pedra? Porque quando ele ressuscitou dos mortos, existia uma pedra na porta do seu túmulo, e aquela pedra saiu pelo poder de Deus. Jesus queria que aquelas pessoas tivessem fé, removessem aquela pedra. E quando a pedra foi removida, ele bradou a alto e bom som: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. O normal, o natural, as tarefas normais da vida nós precisamos fazer, mas aquilo que exige o sobrenatural, aleluia, Deus vai agir, Deus vai operar, Deus vai levantar aqueles que estão caídos, Deus vai avivar a sua igreja. Por isso, prezados, cada dia da nossa vida de Calamachélia, nós precisamos agir no natural para que Deus opere o sobrenatural. É assim, meus prezados, que nós vamos fazer acontecer. Deus não vai tirar você de diante da sua televisão. Deus não vai sacudir você para você ir para a igreja. Deus não vai fazer alguma coisa para, quem sabe, você fazer a obra de Deus, porque Deus espera que nós obedeçamos a sua palavra. Portanto, haja, caminhe, faça aquilo que está nas tuas mãos para fazer, e Deus vai fazer acontecer o sobrenatural. Davi foi para o campo de batalha, não sabia o que estava para acontecer, mas ele aceitou aquelas tarefas normais. Naquelas tarefas normais, Deus o levou ao sobrenatural. Meus prezados, vamos nos colocar nas mãos de Deus para que Ele possa fazer o sobrenatural acontecer. É no nome de Jesus que nós precisamos. Deus te abençoe e que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.